nesta conferência de imprensa que se destinou a dar conta pública da 8ª e 9ª avaliação. A primeira coisa que ficámos a saber foi sobre 2013, este ano que está a decorrer. E o que é que ficámos a saber? Que, mais uma vez, o Governo não consegue atingir a meta de déficit que estava no orçamento retificativo. Sim, 5,5%. O orçamento para este ano é de 5,5%, mas já foi revisto. Já é uma meta que foi alterada depois do orçamento retificativo. Mas nem esse o Governo consegue atingir. Acha que não? Não é questão de opinião, é questão de facto, porque o Governo confessou que tem que recorrer a uma medida extraordinária para atingir o déficit 5,5. Isto é, o plano diz o Governo, de regularização de dívidas. Vou fazer um déficit 5,5, mas recorrendo a uma medida extraordinária. Ora bem, espanta-me muito que esta decisão do Governo tenha passado sem nenhuma controvérsia e sem nenhum debate. Porque verdadeiramente o que é que o Governo está a dizer? Primeiro, tenho que recorrer a uma medida extraordinária, a uma medida que não é repetível. É uma medida que se destina apenas a maquilhar as contas públicas. É um ato o isolado déficit será de 5,5, mas verdadeiramente o déficit será maior. Como eu, aliás, já tinha dito, em função dos resultados orçamentais trimestrais que têm sido divulgados, o Governo não iria atingir os 5,5. E então de que é que o Governo se lembrou? De fazer um perdão fiscal. Mas é ou não uma boa medida esse perdão fiscal? Bom, esta medida é má em dois sentidos. O primeiro sentido é que é uma medida extraordinária. Isto é, não contribui para a consolidação das nossas contas públicas. Destina-se apenas a parecer bem. Isto é, conseguimos atingir, mas com esta medida. Acontece que para o ano não vamos ter esta medida e, portanto, o problema subsiste. Isto é, o déficit real não será o de 5,5, mas será acima. O déficit formal, aquele que vai ser apresentado, provavelmente será atingido em 5,5. Vamos ver. Mas acontece também que esta medida tem um outro problema. É que o perdão fiscal é injusto para aqueles que cumpriram. Há uma concorrência desleal. A direita política, que é sempre tão criteriosa, que anda sempre a encher a boca de rigor, que anda sempre a declamar aquilo que devem ser as obrigações dos cidadãos, é a primeira no Governo promover perdões fiscais. Ou seja, na sua situação, assim, no caso das empresas, poder-se estar perante concorrência desleal? Perdão fiscal fez-se em 2002 com Manuela Ferreira Leite e volta a fazer-se agora. O perdão fiscal é sempre uma medida de último recurso. As coisas devem estar mesmo mal para o Governo recorrer a uma medida destas. Eu reconheço que esta medida tem pouca consequência ao nível da recessão. Isso é verdade. Todavia, é uma medida que é injusta, como disse, para quem cumpriu, mas também põe em causa o combate à evasão fiscal. Se os cidadãos, afinal de contas, compreendem que de 10 em 10 anos ou de 11 em 11 anos o Estado faz um perdão fiscal, imagine o que será, digamos assim, como estímulo ao cumprimento das suas obrigações. E assim se conseguirá eventualmente chegar ao déficit de 5,5. É verdade, mas o que me preocupa é verdadeiramente a direita, que anda sempre a falar em rigor, ser sempre a mesma família política que recorre àquilo que são os expedientes, quer das medidas extraordinárias, porque eu tinha ouvido dizer, tenho a vaga ideia, não sei se a Cristina pode confirmar, que o ministro anterior tinha dito que não se recorreria mais a medidas extraordinárias depois da introdução dos fundos de pensões no regime geral da Segurança Social. E parece que até a Troika, que também tinha anunciado que não havia Isto mais significa o quê? Que não havia alternativa? Isto significa apenas que a Troika e o Governo querem disfarçar o resultado orçamental, que é mau. E parece que então se conjugam para disfarçar e maquilhar as contas públicas. Então, ora, acontece que os mercados que estão a ver percebem bem o que é um déficit sem medidas extraordinárias e um déficit com medidas extraordinárias. E eu pergunto-lhe, na sua opinião, não havendo medidas extraordinárias no próximo ano, já que esta é ocasional, fica mais longe a meta dos 4% que foi imposta pela Troika? Exatamente. Quer dizer que o Governo tem que adotar medidas também para introduzir no Orçamento de 2014 a consequência que será ter menos esta receita que vai ter devido a uma medida irrepetível. Houve um falhanço por parte do Executivo que tanto lutou pelos 4,5% ou uma corresponsabilização, uma tentativa de corresponsabilizar a Troika por eventuais falhanços? Vamos lá ver. O Governo nunca acertou uma previsão. O Governo nunca acertou nem no crescimento económico, nem no déficit, nem na dívida. Portanto, isso não é novidade. O que é novidade é tentarem disfarçar desta forma. E tentarem disfarçar quer o Governo, quer a Troika. E eu acho que é uma atitude ingênua, porque os mercados sabem bem o que é um déficit sem medidas extraordinárias e um déficit com medidas extraordinárias.
Mas ficámos a saber mais. Ficámos a saber mais quanto a 2014. Bom, e o que é que temos quanto a 2014? Temos, em primeiro lugar, aquilo que se pode classificar como o fiasco destas negociações. Então? Da liderança Paulo Portas. Então, a liderança Paulo Portas, o tal novo ciclo do governo, anunciava que desta vez vamos negociar. E temos aqui dois objetivos. O primeiro é que o déficit deve ficar em 4,5. Não, ficou em 4. Falhanço. Segundo falhanço, este é o momento de alterar a nossa política económica e vamos apostar no crescimento. Toda a gente entendia isto como uma pequena redução fiscal, ao menos isso. Isto é, alguma alteração fiscal que permitisse o governo poder dizer nós estamos aqui a dar um impulso agora ao crescimento. E a questão mais simbólica, nesse ponto de vista, na questão dos impostos, é aquilo que tem a ver com o IVA da restauração. Nada foi dito. Até ver, resta saber o que aí vem no orçamento, mas até ver, estes dois aspectos da negociação foram falhados. Isto foi, portanto, uma negociação que foi um fiasco. Mas ao ouvir Paulo Portas nessa conferência... Isso é que impressiona. É que, repara, a sensação com que eu fiquei foi a seguinte. Bom, nós fomos negociar. Tínhamos duas propostas. Disseram-nos que não às duas. E nós ficámos muito satisfeitos e aqui estamos nós com sorrisos nos lábios. Sobrevalorizou aquilo que é positivo, nomeadamente o estar completamente posto de lado a TSU dos pensionistas. Já vamos à TSU dos pensionistas. E não vir aí mais medidas de austeridade? Vamos lá ver, já vamos às medidas. Mas deixe-me referir e sublinhar este aspecto. Como é que alguém vai para uma negociação em que lhe dizem não a tudo e depois apresenta-se satisfeito dizendo que passamos? Passámos porque fizemos tudo o que nos... Mas passámos. Nas avaliações da Troika, é verdade, mas a verdade é também que, bom, todas as outras foram passadas e sabe-se bem qual é o resultado para o país. Foi uma lição de comunicação por parte de Paulo Portas, ao mesmo tempo. Não, eu acho que há aí um equívoco. É que confundir a habilidade retórica com as fitosas que pretendem apenas esconder aquilo que é óbvio, eu acho que isso é pior o emendo que o soneto. E todos aqueles que acham que houve ali uma habilidade muito imaginativa e muito criativa estão equivocados. E porquê? Vamos então a isso. O que é que o Dr. Paulo Portas vem dizer? Bom, tenho a anunciar que não há mais austeridade. Não há mais austeridade. Porquê que o Dr. Paulo Portas diz isso? Porque não há mais do que aquela que estava anunciada. Bom, em primeiro lugar há essa. Porque essa só estava anunciada. Essa não existe. Para o ano vamos ter cortes nas pensões, cortes nos salários dos funcionários públicos, por causa da tal tabela única,